Meu nome é Nelly, e por muito tempo eu achei que existir fosse um erro silencioso que ninguém tinha coragem de corrigir em voz alta. Cresci em uma casa onde o afeto não era proibido, apenas inexistente para mim, como se tivesse sido destinado a outras versões de filha que nunca consegui ser. Desde pequena, aprendi a ler o ambiente antes de falar, a medir passos, a escolher palavras com cuidado, porque qualquer deslize parecia confirmar algo que eu ainda não compreendia totalmente, mas sentia no corpo inteiro. Minha infância foi marcada por uma sensação constante de deslocamento. Eu estava ali, à mesa, no sofá, nos retratos antigos, mas nunca completamente dentro. Minha mãe tinha um jeito preciso de me lembrar disso sem precisar levantar a voz. Bastava um olhar, um suspiro impaciente, um comentário aparentemente inofensivo que carregava peso demais. Quando eu tentava mostrar algo que tinha feito, ou contar alguma pequena alegria, o retorno vinha frio, calculado, como se eu estivesse exigindo atenção demais por algo irrelevante. Meu pai, quase sempre em silêncio, confirmava tudo com a ausência. O silêncio dele doía mais do que qualquer palavra. Aprendi cedo que carinho naquela casa vinha com condições. Não bastava ser boa, eu precisava ser perfeita. Não bastava tentar, eu precisava acertar sempre. Na escola, eu me tornei aluna exemplar, aquela que não causava problemas, que sentava na frente, que entregava tudo no prazo. Eu acreditava, com uma fé quase infantil, que se fosse impecável o suficiente, isso finalmente atravessaria as paredes da casa e chegaria até eles. Nunca chegou. Havia dias em que eu me esforçava além do limite, limpava, ajudava, resolvia o que não era minha responsabilidade, apenas para ouvir algo simples, algo que confirmasse que eu não era um peso. Mas o que vinha era sempre o mesmo vazio educado, a sensação de que qualquer outro lugar seria mais adequado para mim do que ali. Eu cresci sentindo que precisava pedir desculpa por ocupar espaço, por respirar alto demais, por existir em dias errados. À noite, deitada no meu quarto, eu encarava o teto e fazia perguntas que nenhuma criança deveria precisar fazer. Eu tentava entender onde tinha falhado, em que momento eu tinha me tornado insuficiente. Pensava se havia algo no meu jeito, no meu rosto, na minha voz, que causava incômodo. A dúvida se tornou companheira constante, moldando minhas escolhas, minhas inseguranças, minha forma de amar. Com o tempo, aprendi a esperar menos. Diminuí minhas expectativas, silenciei vontades, engoli frustrações. Passei a acreditar que aquele distanciamento era normal, que algumas famílias simplesmente funcionavam assim. Ainda assim, havia uma parte de mim que insistia em esperar. Uma parte pequena, quase invisível, que acreditava que, em algum momento, eles perceberiam que eu sempre estive ali, tentando, resistindo, querendo pertencer. Eu ainda não sabia, naquela fase da minha vida, que algumas dores não se curam com esforço. Eu só sabia que carregava uma ausência constante no peito, e que essa ausência, mesmo silenciosa, já estava preparando o terreno para tudo o que viria depois. Com o passar dos anos, fui entendendo que a minha família funcionava como um acordo silencioso, não como um vínculo. Nós morávamos sob o mesmo teto, dividíamos horários, refeições e sobrenomes, mas não dividíamos sentimentos. Minha mãe comandava a casa com uma precisão fria, como se tudo precisasse obedecer a uma ordem invisível que só ela conhecia. Havia regras que nunca foram ditas em voz alta, mas que eu aprendi a seguir pelo medo de errar. O erro, naquela casa, não era apenas corrigido, era lembrado. Ela tinha o dom de transformar qualquer situação em uma prova de que eu estava aquém. Se algo dava errado, o olhar dela me encontrava primeiro. Se algo dava certo, era tratado como obrigação, nunca como mérito. Suas palavras raramente vinham carregadas de afeto, vinham medidas, cortantes, sempre com um tom de comparação implícita. Eu me sentia constantemente avaliada, como se minha presença precisasse ser justificada todos os dias. Meu pai ocupava um lugar ainda mais difícil de entender. Ele não era agressivo, não levantava a voz, não me atacava diretamente. Ele apenas concordava. Concordava com a cabeça, com o silêncio, com a omissão. Quando minha mãe falava, ele assentia, mesmo quando aquilo me feria. Quando eu tentava explicar algo, buscar apoio, ele desviava o olhar,
como se proteger fosse mais importante do que me proteger. A ausência de defesa dele me ensinou uma lição dura: às vezes, quem não faz nada também escolhe um lado. As refeições em família eram um retrato perfeito dessa dinâmica. Sentados à mesa, eu media cada palavra, cada gesto. Qualquer comentário me parecia fora de lugar, excessivo, inconveniente. Eu falava pouco, comia rápido, aprendendo a desaparecer aos poucos. Não porque me mandassem sair, mas porque a minha permanência parecia sempre tolerada, nunca desejada. Cresci tentando ocupar menos espaço dentro daquela casa, como se isso fosse a solução. Se eu não incomodasse, talvez fosse aceita. Se eu não exigisse, talvez fosse vista. Mas a verdade é que, quanto mais eu diminuía, mais invisível me tornava. Ainda assim, eu continuava ali, cumprindo meu papel, acreditando que família era isso mesmo, um lugar onde se aprende a suportar. Com o tempo, fui percebendo que aquela relação não era construída sobre amor, mas sobre obrigação. Eles não me odiavam, mas também não me escolhiam. Eu era parte do cenário, não do afeto. E, mesmo sem compreender totalmente, eu sentia que algo estava errado. Só não tinha coragem, naquela época, de admitir que talvez o problema não fosse eu. Eu ainda insistia em acreditar que aquele distanciamento tinha explicação, que um dia as coisas mudariam. Mal sabia eu que aquele silêncio, tão comum na nossa rotina, estava apenas se acumulando, aguardando o momento certo para se transformar em algo muito maior. Sair de casa não foi um ato de rebeldia, foi um gesto de sobrevivência. Eu não anunciei, não bati portas, não fiz discursos. Apenas entendi, em silêncio, que continuar ali significava me perder aos poucos. Arrumei minhas coisas com a mesma discrição com que sempre vivi naquela casa, como se até a minha partida precisasse ser pequena para não incomodar. Quando fui embora, não houve despedidas emocionadas, apenas um acordo tácito de que aquilo era mais uma etapa a ser cumprida, não uma ausência a ser sentida. A vida fora dali não foi fácil, mas foi minha. Consegui um trabalho simples de escritório, daqueles que ninguém admira, mas que pagam as contas no fim do mês. Eu acordava cedo, pegava transporte lotado, cumpria horários rígidos e voltava para um apartamento pequeno, mas silencioso. Pela primeira vez, o silêncio não doía. Ele descansava. Não havia olhares me medindo, nem suspiros impacientes atrás de mim. Havia apenas eu e a responsabilidade de seguir em frente. No trabalho, aprendi a me virar sozinha. Não era o cargo dos sonhos, mas era honesto, e isso me dava um orgulho que eu nunca soube mostrar. Cada salário pago, cada conta quitada, cada mês vencido sem pedir ajuda, era uma pequena vitória pessoal. Eu me sentia invisível para o mundo, talvez, mas pela primeira vez eu não me sentia um incômodo. Mesmo distante, eu não cortei laços. Continuava presente, ligava, visitava, ajudava sempre que pediam. Às vezes com dinheiro, às vezes com tempo, às vezes com paciência. Era como se eu acreditasse que a distância faria com que sentissem minha falta, que a ausência revelaria o valor que nunca me deram quando eu estava perto. No fundo, eu ainda esperava algo que não vinha. Quando eu voltava à casa deles, a dinâmica permanecia a mesma. Eu entrava com cuidado, falava pouco, ajudava muito e ia embora cedo. Não havia curiosidade sobre minha vida, sobre meus dias, sobre meus sonhos. Minhas conquistas cabiam em frases curtas, quando muito. Ainda assim, eu insistia, porque abandonar de vez parecia cruel demais. Eu achava que ser filha significava aguentar. Aos poucos, comecei a perceber uma contradição dolorosa. Quanto mais independente eu me tornava, mais disponível eu parecia ser para eles. Eu resolvia problemas, intermediava situações, estava sempre pronta. Mas quando eu precisava de apoio, o retorno era vago, distante, quase burocrático. Era uma via de mão única, e eu fingia não perceber. Mesmo assim, eu seguia. Não por eles, mas porque aquela rotina me dava a sensação de estar construindo algo meu. Eu não sabia ainda, mas aquela independência silenciosa estava me preparando para o dia em que eu precisaria escolher entre continuar tentando ser aceita ou finalmente me respeitar. Com o tempo,
percebi que a dor não vinha em grandes explosões, mas em pequenas repetições quase imperceptíveis. Eram comentários soltos, ditos como quem não quer nada, mas que sempre encontravam o mesmo alvo. Meu trabalho nunca era suficiente, minha rotina sempre parecia simples demais, minhas escolhas sempre podiam ser melhores. Nada era dito com raiva aberta, e talvez por isso doesse tanto. Era tudo envolto em um tom de normalidade que me fazia duvidar de mim mesma. Quando eu falava do meu dia, a atenção durava poucos segundos. Logo o assunto mudava, como se minha vida fosse apenas um intervalo inconveniente entre temas mais importantes. Se eu demonstrava cansaço, vinha uma comparação. Se eu mostrava orgulho por alguma conquista, surgia uma minimização. Eu aprendia, pouco a pouco, que dividir qualquer sentimento ali era abrir espaço para ser reduzida. As visitas se tornaram exercícios de resistência. Eu entrava já cansada, sabendo exatamente o que me esperava, mas ainda assim tentando manter a postura. Eu sorria quando não queria, concordava quando discordava, engolia palavras que mereciam ser ditas. Tudo em nome de uma harmonia que só existia para eles. Por dentro, eu acumulava. Havia momentos em que eu me pegava justificando atitudes que claramente me machucavam. Dizia a mim mesma que minha mãe era dura porque a vida tinha sido difícil, que meu pai era ausente porque não sabia lidar com conflitos. Eu encontrava explicações para tudo, menos para a forma como eu me sentia. Minimizar minha dor se tornou um hábito tão automático quanto respirar. Aos poucos, esse acúmulo começou a se manifestar no corpo. Um aperto no peito antes das visitas, um nó no estômago ao ouvir o telefone tocar, uma exaustão que não passava com descanso. Eu estava sempre alerta, sempre esperando o próximo comentário, a próxima desvalorização. Viver assim cansa de um jeito que não aparece por fora. Mesmo assim, eu continuava ali, sustentando uma relação que me consumia. Parte de mim acreditava que suportar era sinal de maturidade, de força. Outra parte, mais silenciosa, começava a se perguntar quanto tempo ainda dava para continuar assim. Eu sentia que algo estava chegando ao limite, embora ainda não soubesse quando nem como. O que eu não entendia, naquela fase, era que dores acumuladas não desaparecem sozinhas. Elas apenas esperam o momento certo para transbordar. Eu lembro daquele dia com uma nitidez que ainda me assusta. Não porque tivesse algo especial, mas justamente porque parecia comum demais para se tornar o ponto final de tanta coisa. Entrei na casa deles com o mesmo cuidado de sempre, carregando comigo aquela postura treinada de quem já espera pouco. O ambiente estava pesado, embora ninguém tivesse levantado a voz. Era como se o ar estivesse carregado de algo antigo, algo que vinha sendo guardado há tempo demais. Sentamos para conversar, e logo percebi que não era um encontro casual. Havia um incômodo latente, uma impaciência mal disfarçada. Minha mãe falava com aquele tom controlado que sempre vinha antes das palavras mais duras. Cada frase parecia escolhida para me colocar em um lugar menor, como se tudo em mim fosse insuficiente, mal resolvido, errado. Eu tentava explicar, tentava manter a calma, mas cada palavra minha parecia só confirmar o julgamento que já estava feito. Em determinado momento, algo mudou. Não houve grito, não houve escândalo. Houve apenas uma pausa estranha, seguida de uma frase dita com frieza absoluta, sem hesitação, como se fosse algo pensado há anos. Minha mãe me olhou diretamente e disse: "Gostaríamos que você nunca tivesse nascido." O mundo parou naquele instante. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido, como se todo o esforço de uma vida tivesse sido apagado em uma única frase. Antes que eu conseguisse reagir, meu pai fez o que sempre fez. Ele não disse nada. Apenas concordou com a cabeça. Aquele gesto simples, quase automático, doeu mais do que qualquer palavra. Ali ficou claro que não era um desabafo impulsivo, não era um excesso momentâneo. Era uma verdade compartilhada, aceita, sustentada pelos dois. Eu não chorei. Não gritei. Não pedi explicações. Algo dentro de mim simplesmente se fechou. Todas as tentativas de agradar, todas as justificativas que eu criei para suportar aquela relação, passaram pela minha mente como um filme rápido e cruel.
Pela primeira vez, eu não senti vontade de me defender. Senti apenas um cansaço profundo, definitivo. Levantei da cadeira com calma, sentindo o corpo tremer por dentro, mas mantendo a voz firme como nunca antes. Olhei para eles e disse: perfeito. Não me liguem quando precisarem de ajuda. As palavras saíram sem raiva, sem tremor, como se estivessem esperando há anos para serem ditas. Não era vingança. Era limite. Peguei minhas coisas e caminhei até a porta. Ninguém me impediu. Ninguém pediu para eu ficar. E, naquele silêncio final, eu entendi algo que nunca tinha conseguido aceitar: eu não estava indo embora naquele dia. Eu já tinha sido expulsa há muito tempo. Só demorei para perceber. Quando atravessei a porta e me afastei daquela casa, algo dentro de mim começou a se reorganizar de um jeito estranho e doloroso. Não foi alívio imediato, nem liberdade instantânea. Foi um vazio novo, diferente de tudo que eu já tinha sentido. Um vazio que não vinha da rejeição, mas da decisão. Eu tinha cortado o último fio que ainda me prendia à esperança de ser aceita, e isso doía mais do que continuar tentando. Os primeiros passos até a rua pareceram mais longos do que deveriam. O barulho da porta fechando atrás de mim ecoou dentro da minha cabeça como um ponto final definitivo. Entrei no carro, fechei os olhos por alguns segundos e respirei fundo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu corpo estava calmo, mas por dentro tudo tremia. Era como se eu tivesse passado a vida inteira pedindo permissão para existir e, naquele dia, tivesse simplesmente parado. Dirigi sem perceber o caminho. As imagens vinham e iam na minha mente, misturadas com uma sensação estranha de lucidez. Pela primeira vez, eu não estava me perguntando o que poderia ter feito diferente. Não estava revisando frases, tentando encontrar onde errei. A frase dita por eles tinha sido clara demais para permitir dúvidas. Não havia interpretação possível. Aquilo não era sobre mim. Nunca foi. Nos dias que se seguiram, o silêncio se instalou de vez. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal. E, pela primeira vez, fui eu quem não correu atrás. A ausência deles doeu, mas não como antes. Doeu como uma ferida sendo limpa, ardendo enquanto cicatrizava. Eu chorava sozinha, em momentos inesperados, mas não chorava mais implorando. Chorava me despedindo. Passei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. O silêncio do meu apartamento já não parecia pesado. Ele me pertencia. Eu comia quando queria, dormia sem culpa, chegava cansada sem medo de críticas. Pequenos detalhes começaram a me mostrar o quanto eu sempre vivia em estado de alerta, como se estivesse constantemente me preparando para ser diminuída. Houve momentos de culpa. Momentos em que a voz da minha mãe parecia ecoar na minha cabeça, tentando me convencer de que eu estava exagerando, de que família é assim mesmo. Mas, dessa vez, algo era diferente. Eu não conseguia mais desmentir o que tinha ouvido. As palavras tinham sido ditas. O gesto tinha sido feito. E eu não podia fingir que não. Naquele silêncio prolongado, comecei a entender que aquela resposta firme que eu dei não tinha sido apenas para eles. Tinha sido para mim. Pela primeira vez eu tinha me escolhido. Mesmo sem saber exatamente o que viria depois, eu sentia, lá no fundo, que algo tinha mudado para sempre. E, pela primeira vez na vida, essa mudança não me assustava tanto quanto deveria. Os dias seguintes não tiveram forma definida. Não foram organizados em começo, meio e fim. Eles apenas aconteceram, um após o outro, carregando uma mistura confusa de dor, silêncio e uma estranha sensação de espaço. Acordar sem a expectativa de uma ligação, de uma cobrança ou de um comentário atravessado foi algo novo demais para parecer confortável de imediato. Eu me sentia livre, mas ainda não sabia o que fazer com essa liberdade. No primeiro dia, tudo doeu. Doeu o hábito de pegar o celular e não ter mensagens, doeu a ausência de uma rotina emocional que, por mais tóxica que fosse, sempre esteve ali. Percebi o quanto minha vida tinha sido construída em função de reações. Eu reagia a eles, às expectativas deles, às frustrações deles.
Agora, sem esse movimento constante, havia um silêncio interno que me obrigava a olhar para mim mesma. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenas mudanças. Eu respirava melhor. Meu corpo não ficava mais tenso sem motivo. O nó no estômago, que costumava aparecer sempre que eu pensava neles, começou a afrouxar aos poucos. Não desapareceu, mas já não dominava tudo. Eu comecei a entender que viver em estado de alerta constante tinha sido exaustivo de um jeito que eu nunca tinha admitido. Passei a ocupar meu tempo com coisas simples, quase banais, mas que agora pareciam significativas. Organizei o apartamento, caminhei sem pressa, sentei comigo mesma sem a necessidade de justificar nada. Em alguns momentos, a culpa surgia forte, tentando me convencer de que eu era ingrata, dura demais, exagerada. Mas, logo em seguida, vinha a lembrança clara, inegociável, do que tinha sido dito. E a culpa recuava. Houve noites difíceis. Noites em que a solidão parecia maior do que a força que eu estava tentando construir. Eu chorava, mas era um choro diferente, menos desesperado, mais honesto. Não era mais o choro de quem quer ser aceita a qualquer custo. Era o choro de quem finalmente entende que algumas portas se fecham para que a gente não se perca atrás delas. Ao longo daquela semana, algo fundamental começou a se formar dentro de mim. Uma percepção lenta, mas firme. Eu sempre fui forte, só nunca tive espaço para perceber isso. Tudo o que eu tinha construído, eu tinha feito sozinha. Tudo o que eu tinha suportado sem amparo. E, mesmo assim, eu estava ali, inteira. Quando o 7º dia chegou, eu ainda estava machucada, mas não estava quebrada. Pela primeira vez, a ideia de seguir em frente não parecia uma fuga, mas uma escolha. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas sabia, com uma clareza nova e assustadora, que eu não podia mais voltar a ser quem aceitava tão pouco para continuar pertencendo. Naquela manhã, acordei com uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar antes mesmo de eu abrir os olhos. Não era ansiedade, nem tristeza. Era um pressentimento silencioso, desses que não gritam, mas insistem. Levantei devagar, segui a rotina com movimentos automáticos, tentando ignorar aquela inquietação que parecia me acompanhar pela casa inteira. Foi quando o celular vibrou pela primeira vez. Depois outra. E outra. Peguei o aparelho sem pressa, ainda acreditando que fosse algo banal, mas a tela iluminada contou uma história diferente. Havia chamadas não atendidas, muitas, mais do que o normal, mais do que jamais tinha acontecido. Rolei a tela devagar, sentindo o coração acelerar a cada número que surgia. 20. 25. 30 ligações perdidas. Todas do meu pai. Fiquei parada, sentada na beira da cama, olhando para aquilo como se não fosse real. Meu pai nunca ligava. Nunca insistia. Ele sempre foi o homem do silêncio, da ausência confortável, da concordância muda. Ver o nome dele repetido tantas vezes na tela causou um impacto físico, como se algo pesado tivesse caído dentro de mim. Antes que eu pudesse organizar qualquer pensamento, uma notificação apareceu logo abaixo das chamadas. Uma mensagem da minha mãe. Curta. Direta. Sem explicações. Por favor. Apenas isso. Nenhuma justificativa, nenhum pedido elaborado, nenhuma tentativa de suavizar o que tinha sido dito dias antes. Só aquela palavra solta, carregada de desespero. Segurei o celular com força, sentindo os dedos ficarem tensos. Minha mente começou a trabalhar rápido, tentando montar cenários, entender o que poderia ter acontecido. Algo estava errado. Muito errado. E, pela primeira vez, a urgência vinha deles, não de mim. O desespero estava do outro lado da tela. Uma parte de mim sentiu medo. Outra sentiu raiva. Mas havia algo novo ali, algo que eu nunca tinha experimentado antes: clareza. Eles estavam ligando agora porque precisavam. Porque algo tinha saído do controle. Porque, de repente, eu era necessária. A mesma filha que tinha ouvido que não deveria ter nascido.
O silêncio que eu tinha construído com tanto esforço parecia agora ser testado. O celular continuava ali, imóvel, esperando uma decisão. Eu percebi, com uma lucidez dolorosa, que aquele momento não era sobre atender ou não uma ligação. Era sobre reconhecer, finalmente, o lugar que eu sempre ocupei naquela família. Respirei fundo e deixei o aparelho sobre a mesa. As ligações pararam, mas o peso ficou. A palavra, por favor, ecoava na minha mente, misturada a tudo o que eu tinha ouvido antes. E, naquele instante, eu soube que, independentemente do que eu fizesse a partir dali, algo fundamental já tinha mudado para sempre. Passei horas olhando para o celular antes de finalmente decidir ligar de volta. Não por obrigação, não por culpa, mas porque eu precisava encerrar aquele ciclo de forma clara, sem fantasmas me perseguindo depois. Quando meu pai atendeu, a voz dele saiu fraca, diferente do homem que sempre se escondeu atrás do silêncio. Ele não perguntou como eu estava. Disse apenas que precisava falar comigo, que era urgente. Pela primeira vez eu não interrompi. Ouvi tudo com uma calma que eu nunca tinha tido antes. Descobri que minha mãe estava doente. Não algo simples, não algo passageiro. Algo sério o suficiente para derrubar o controle que ela sempre exerceu sobre tudo e todos. Meu pai, incapaz de lidar com decisões sozinho, entrou em pânico. As contas começaram a se acumular, as responsabilidades ficaram grandes demais, e, de repente, eles perceberam o óbvio: eu sempre fui o apoio invisível. A filha que resolvia, que organizava, que sustentava emocionalmente a casa, mesmo sendo tratada como um erro. Quando minha mãe falou comigo, não houve pedido de desculpas. Houve medo. Ela disse que precisava de mim, que não sabia como fazer sozinha. Eu ouvi em silêncio, sentindo uma mistura estranha de tristeza e lucidez. Pela primeira vez, eu enxergava meus pais não como figuras de autoridade, mas como pessoas limitadas, frágeis, cheias de falhas que nunca quiseram enfrentar. Eles pagavam agora o preço de anos de dureza e omissão. Eu disse o que precisava ser dito, com uma firmeza que não vinha da raiva, mas do respeito por mim mesma. Disse que ajudaria dentro dos meus limites, que não aceitaria mais humilhações, que não pesaria novamente em um lugar onde minha existência foi negada. Disse que amor não se exige depois de ser destruído. Meu pai ficou em silêncio. Minha mãe chorou. Pela primeira vez, o controle não estava nas mãos dela. As consequências foram inevitáveis. Meu pai teve que aprender a assumir responsabilidades que sempre evitou. O silêncio dele deixou de ser escudo e passou a ser um peso. Minha mãe, enfraquecida, foi obrigada a encarar a própria solidão e perceber que palavras não ditas também ferem, mas palavras ditas não podem ser apagadas. Eles continuaram juntos, mas a dinâmica mudou. Não havia mais autoridade absoluta, apenas limites impostos tarde demais. Quanto a mim, algo se encerrou definitivamente. Eu ajudei, sim, mas sem me anular. Sem voltar a morar perto. Sem abrir mão da minha paz. Pela primeira vez, eu estabeleci regras claras, e isso mudou tudo. Não me tornei fria. Me tornei inteira. Aprendi que perdoar não significa esquecer, e que amar não exige aceitar qualquer coisa. Hoje, quando penso em tudo o que vivi, não sinto mais aquela dor antiga que me acompanhava desde a infância. Sinto algo diferente. Sinto orgulho. Sobrevivi a uma casa onde não fui desejada, construí uma vida com as próprias mãos e aprendi, talvez da forma mais dura, que família também é o lugar onde a gente decide ficar, inclusive dentro de nós mesmos. Eles seguem com as consequências das escolhas que fizeram. Eu sigo com a consciência tranquila de quem, finalmente, escolheu a própria dignidade. E isso, ninguém nunca mais vai tirar de mim. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!